pessoas viver seja transformada como consequência de uma mente renovada, de uma mente agora habitada pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o pastor que nós precisamos não vai faltar. E com base nesse texto aqui, irmãos, eu quero trazer alguns ensinos do Senhor Jesus. O pessoal que está anotando aí, principalmente os juniores, algumas lições com base nesse texto de João 10. Primeiro, Jesus ensina, do verso 1 ao 3, que existem pastores verdadeiros e pastores falsos. Ele começa dizendo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para este o cordeiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Em outras palavras, há caminhos que podem estar enganando você. Em outras palavras, existem ensinamentos que parecem de Deus e que não são de Deus. Em outras palavras, existem pessoas que têm aparência de piedade, mas que não há nenhuma piedade no seu coração. Existem pessoas que parecem que são e que não são. O que Jesus está fazendo aqui é chamando a nossa atenção para que nós não caiamos no engano e no erro do caminho da verdade, do caminho do Evangelho. Pois o Evangelho pode ser facilmente distorcido, e nós podemos, como consequência disso, sermos facilmente enganados. Então existem os caminhos do engano, mas há uma só verdade. Apenas um caminho conduz a Deus, e Jesus fecha a porta em relação a isso. Eu sou a porta. E um pouco mais adiante, no capítulo 14, aqui mesmo de João, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De modo que, se alguém será enganado, se alguma alma vai sofrer dano, não é pela falta do ensino e da advertência de Jesus como bom pastor, que se revela, que cuida das ovelhas, que orienta, que abre o coração e que mostra então qual caminho deve ser seguido. A verdade pode ser verificada. Jesus, você vai encontrar nos evangelhos, ele tem a sua vida vasculhada pelas autoridades religiosas, de modo que a lição que nós encontramos aqui é que a verdade pode ser verificada. O caráter revelado pela convivência, o caráter revelado pelo tempo de convivência com a pessoa, o caráter é revelado pela vida. Por isso que as acusações contra Jesus, elas não eram sustentáveis, de modo que eles precisaram criar várias situações para que Jesus fosse levado à condenação. Eles acusaram Jesus de pregar contra César, eles acusaram Jesus de se fazer igual a Deus, isso era um pecado de blasfêmia, e as situações foram sendo criadas para que Jesus fosse desqualificado e ele então não tivesse a confiança do povo como sendo o bom pastor. Mas Jesus diz: olha, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, eu cuido dessas ovelhas, eu amparo, eu vou em busca. Quando você olha o ministério de Jesus, você percebe um homem que tinha grande compaixão pelas pessoas. Jesus olhava para as multidões, Jesus chorou, Jesus sentiu emoções, e Jesus, ele busca exatamente fazer aquilo que o profeta já tinha dito no Antigo Testamento. Ele não vai esmagar a cana que já está quebrada. Jesus veio para restaurar todas as coisas. E agora é um contexto muito propício, porque as autoridades religiosas, os fariseus, que eram os líderes que ensinavam aquele povo, agora estavam sendo confrontados com alguém que era manso, com alguém que tinha um jugo suave e que tinha um fardo leve. O que é que os fariseus faziam? Eles aumentavam o fardo das pessoas. Na sua religiosidade, no seu zelo, eles exigiam das pessoas certas atitudes, maneira de viver, comportamento que nem mesmo eles faziam. Eram muito mais motivados pela tradição, pela religiosidade, por que não dizer pelo legalismo tão presente em nossos dias, em nossas igrejas. Nós avaliamos as
as pessoas de acordo com o seu desempenho, de acordo com a sua habilidade, de acordo com aquilo que nos impressiona. E os fariseus, eles eram muito zelosos em relação a isso, mas eles não viviam o que eles ensinavam. Quando então Jesus vem e traz aquele sermão do monte, o Evangelho de Mateus de 5 a 7, quando termina o sermão do monte, o texto de Mateus diz que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tinha autoridade. As pessoas perceberam logo uma diferença na vida, no caráter, no ministério de Jesus, e começaram a desconfiar que de fato ele seria o Messias, aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento, porque Jesus praticava o seu ensino. Jesus curava pessoas, Jesus fazia milagres, Jesus se compadecia das pessoas, Jesus trouxe perdão para uma mulher que poderia ter sido apedrejada pelo legalismo, pelo zelo religioso dos fariseus, mas Jesus diz: ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno, mais e não peques mais. Esse é o pastor. E nós falávamos de manhã, irmãos, que se o nosso pensamento sobre Deus for errado, tudo mais na nossa vida será errado. A nossa forma de viver será errada, porque a nossa forma de pensar sobre Deus é errada. Então o Senhor está muito mais preocupado em ajudar o seu povo, em cuidar das suas ovelhas, porque o povo que foi salvo por Deus ainda não é um povo perfeito, é um povo frágil, é um povo que precisa de cuidado, que precisa de alimento, é um povo que luta contra o seu próprio pecado, é um povo que já tem lá a semente no coração e que deseja mesmo amar ao Senhor, mas que nesse processo de viver a vida de devoção a Deus ainda enfrenta muitas lutas, barreiras, dificuldades, de modo que no meio do aprisco nós temos ovelhas nos mais diversos estágios, ovelhas fracas, ovelhas oprimidas, ovelhas feridas, ovelhas desanimadas, ovelhas que caem todo dia, precisa de alguém que levante todo dia, ovelha que precisa de perdão, ovelha que precisa de amor, ovelha que precisa de um abraço, ovelha que precisa de compreensão. E se no aprisco não houver essa unidade, se não houver outras ovelhas que possam ajudar essas ovelhas mais fracas, aquele será um rebanho fragilizado. E é exatamente isso que o bom pastor faz em relação ao seu rebanho. Você terá sempre o perdão de Deus nos seus momentos de fraqueza, nos seus pecados, nas suas falhas. O pastor que você precisa todo dia na sua vida, ele nunca irá faltar. Esse é o pastor do Salmo 23. Por isso Davi poderia expressar com confiança: nada me faltará. Todo dia eu preciso de misericórdia, ela não vai faltar. Todo dia eu preciso de ânimo para viver, esse ânimo não vai faltar. Todo dia eu preciso de perdão, de compreensão, de consolo, eu preciso de coragem. Nunca essas coisas irão faltar por causa da presença do bom pastor. Então você pode viver apegado a essas verdades até o dia quando então você terá o encontro com o nosso grande pastor, bispo da nossa alma, aquele que nos defende diante do Pai das acusações do diabo, aquele que restaura, aquele que levanta, aquele que cuida do seu povo. Então Jesus ensina que existem aqueles que podem comprometer o estado espiritual das ovelhas, mas ele se apresenta como pastor verdadeiro. O segundo ensino que nós encontramos nos versos 4 e 5 de João 10 é que há cristãos verdadeiros e há pessoas enganadas, muito parecido com o papel de alguns pastores que enganam. O verso 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Há pessoas que são enganadas, há pessoas que se empolgam, se impressionam com a aparência da verdade, com a aparência da piedade, e há muitas advertências na palavra de Deus em relação a isso. Qual é o caminho certo? Qual é a igreja correta? Qual é a verdade em relação a isso, para que não sejamos enganados? A resposta é
Tudo isso é revelado pela crença na pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Ele é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor, Ele é apenas aquele que eu posso recitar no momento de aflição: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é apenas aquele que eu posso recitar como Filipenses 4:10, tudo posso naquele que me fortalece. O que é ser um seguidor do verdadeiro pastor? Como é que eu posso me identificar como uma ovelha do bom pastor? É ter a confiança, se identificar com esse bom pastor em todas as situações, em todos os momentos. No momento de pastos verdejantes, mas também nos momentos de tribulação. Aliás, indo mais adiante aqui nisso, ser uma ovelha do bom pastor é assumir a forma de cruz, é se identificar com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Então, seguir a Cristo, tomar a sua cruz, significava: abra mão de sua vida e tenha disposição de morrer, porque tomar a cruz é assumir a morte. Então, seguir Jesus é morrer para o mundo e é escolher agora um novo estilo de vida, disposto a pagar as consequências de tudo aquilo que o Evangelho propõe. Mas o caminho pode ser espinhoso, mas o resultado final do caminho é um final maravilhoso, de esperança, de vida eterna, de vida plena, de vida abundante, como nós vamos ver um pouco mais adiante. O verdadeiro rebanho do Senhor rejeita o erro, conforme nós vimos no versículo 5, porque ele já tem o bom pastor no seu coração. Número 3, Jesus tanto é o bom pastor, como ele é a porta. Final do verso 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. No verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A porta, simbolicamente aqui, lembra segurança. A porta do aprisco era uma porta segura que impedia os ataques dos lobos. Mas simboliza, além de segurança, simboliza também comunhão. Lembra ainda rejeição em relação a outras ovelhas, porque essa expressão da porta também aparece lá no Evangelho de Mateus, quando diz que a porta é estreita e são poucos os que acertam com ela. É interessante isso que a Bíblia nos revela, porque a grande multidão não gostaria de passar por essa porta. A grande maioria das pessoas não tem feito a opção de ser guiado pelo bom pastor, de entrar pela porta do aprisco. Às vezes é um caminho mais difícil, não é uma proposta muito interessante não, a de Jesus. É um caminho que nele envolve sofrimento, envolve perseguição, envolve perdas, envolve prejuízo, incompreensões, envolve dores. É um caminho que, humanamente olhando, ele não é muito agradável. Essa porta é o caminho mais difícil. É nadar contra todo um ritmo e estilo de vida do mundo. Então, seguir a Jesus é poder abrir mão de muitas coisas que você considera boas e até prioritárias em sua vida. A porta estreita é a porta que conduz para a vida. Essa é a diferença, o final do caminho. A proposta do Senhor Jesus é exatamente uma proposta para trazer você à verdadeira vida. E veja o resultado disso, mesmo em meio a situações adversas. No versículo 9, ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O bom alimento, a verdadeira satisfação da vida, você encontra nesse aprisco, passando por essa porta. Por isso que as pessoas, elas têm um grande vazio no coração, porque as pessoas estão buscando preencher esse vazio, contentamento
fora do aprisco do Senhor Jesus. Elas estão tentando encontrar a felicidade, no entanto, elas não preferem esse caminho. E o resultado é morte, como o Senhor Jesus diz aqui mesmo. A proposta do ladrão parece mais interessante. É uma proposta que leva as pessoas a escolher fazer o que bem entender. Não há proibições. Na proposta do ladrão, o caminho é livre. A porta é larga. Não há restrições. Você pode viver como você bem entender. E o que é que tem de mais? No final, todos os caminhos levam a Deus, não é? Isso é engano, isso é mentira. Mas esse caminho, essa proposta, ela é interessante. Vamos admitir isso. Quando você coloca as duas portas, os dois caminhos, as duas propostas, e quando as pessoas olham aquilo que é agradável aos seus olhos, ao coração, esse caminho ele é mais interessante. É o caminho que propõe uma vida livre de problemas, sem tantas dores, sem perseguições. É um caminho que você pode ser feliz, por que restrições, desfrutar das coisas boas da vida. E as pessoas estão sendo enganadas, porque a própria Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas no final é caminho de morte. Parece ser bom. Então essa é a imagem que você tem da porta do ladrão. Parece bom, parece legal, parece piedoso, parece satisfatório, mas no final é morte. É como se fosse um grande abismo. E essa história de que todos os caminhos levam a Deus não é verdade, apenas a porta estreita. Então esse outro caminho que Jesus propõe aqui é um caminho mais complicado, é um caminho que envolve renúncia, e como eu disse, às vezes perdas e prejuízos, mas é o caminho da vida eterna, é o caminho do Senhor Jesus, é o caminho do bom pastor. E lá você achará pastagem, satisfação verdadeira, de modo que aqueles que já foram transformados pelo bom pastor não querem voltar para lá, preferem estar aqui, mesmo com todas as lutas, dificuldades e problemas. Esse é o caminho que nós queremos e com o qual nós nos comprometemos, porque a razão da vida está aqui, e a verdadeira pastagem, o verdadeiro alimento nos é dado pelo bom pastor. E essa pastagem da qual Jesus fala aqui no final do verso 9 significa que você desfrutará de um crescente conhecimento de Deus. Sua comunhão com Deus será diferente, porque você será cheio do Espírito Santo. A mente é renovada, o coração é transformado, a forma de enxergar a vida e os seus valores, ela foi totalmente desvendada, diferente das pessoas que escolheram a porta larga, porque segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Deus. Nós já tivemos essa venda tirada pela obra do bom pastor, de modo que você agora achará pastagem que alimenta e satisfaz a sua alma. As suas experiências com Deus transformará você. Veja, as tribulações da vida também como consequência trarão experiências, tornarão você mais forte, transformarão você num gigante, numa pessoa que está acostumada a enfrentar supapo, a enfrentar problemas, porque você terá a verdadeira pastagem. Mas